Glória a Deus. Que maravilha ver a igreja assim. Tinha que ser assim todo dia, né? Que bom recebê-los aqui para esse dia especial, ordenação ministerial do pastor Anderson Lamarão. Né? A família dele está aqui também, que bom. Fico muito feliz de ver todos vocês. Nossos pequenos anúncios. Amanhã, 8h30, nós temos estudo bíblico. Não para, né? Amanhã, estudo bíblico normal, 8h30 da manhã. 10 horas o nosso culto de manhã. E 18 horas o nosso culto à noite, os nossos cultos de domingo. Tá bom? É esse o nosso anúncio de hoje. Amanhã a gente conversa um pouco mais. Eu quero notar a presença dos nossos visitantes. Quem está visitando a nossa igreja hoje pela primeira vez? Olha aí, tem uma turma boa. Vamos recebê-los com carinho. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer tê-los aqui, tá bom? Sempre que quiserem, nossa igreja estará de portas abertas para recebê-los e abençoá-los, tá? E notar também a presença dos pastores, né? Os pastores que estão aqui hoje. Levantem então os pastores, né? Levantem então, por favor, para a igreja ver vocês, receber vocês, ó. Vamos recebê-los. Pastor Edilson de Magé, pastor Bruno do Jabu, pastor Felipe do Anil, pastor Gabriel Freguesia, pastor Walter do Meia, Marcos Aurélio de Olaria, Erlon de Olaria e Evandro da Tijuca. São esses os homens que estão conosco hoje. Sejam muito bem-vindos. Suas esposas também, familiares que estão aqui, sejam muito bem-vindos todos vocês, tá bom? Eu vou passar a palavra ao pastor Edilson, que é quem vai conduzir essa reunião. A palavra e conduzir a ordenação. Vem, pastor. Que igreja linda, que dia maravilhoso. Parabéns aos irmãos, parabéns, pastor Fábio, parabéns, né, Simone, parabéns pelo crescimento, um dia abençoado, né, de crescimento, né, ministerial da igreja. Eu estou muito grato por estar aqui. Na verdade, eu queria dizer para os irmãos que eu já estive aqui às 6h e 6h30 eu estive aqui, um sonho. Que eu botei o meu relógio para despertar às 6h45. A Alcione colocou dela às 6h30. Aí quando deu 6h30 eu falei, Alcione, por que você levantou agora? Não, porque eu tenho coisa para fazer, já vou me arrumar. Eu falei, mas eu estava sonhando que eu estava na igreja do Lins. Eu já estava na igreja do Lins e estava muito nítido. Eu vi esse espaço aqui. E para minha alegria, né, e para aliviar meu coração, o bispo Walter entrou e disse assim, Edilson, eu vou pregar. Eu falei, graças a Deus. Eu falei, Alcione, por que tu me acordou? Estava tão real o filme, o sonho estava tão real, tu não pode imaginar. Eu falei, graças a Deus, bispo, que bom que você está aqui. Mas sou grato a Deus. Irmãos, eu quero fazer 3 coisas. Eu vou fazer 3 coisas agora. Primeiro, eu vou explicar o que a gente vai fazer aqui, né? Em segundo lugar, eu vou trazer uma meditação, né, da palavra de Deus para nossa edificação, né, e também para nós, pastores, e principalmente o candidato, né, o pastor Anderson. E a terceira coisa que eu vou fazer é, junto com os meus colegas, né, a gente vai conduzir essa ordenação. Então, 3 coisas. Eu vou explicar, depois eu vou pregar, e depois nós vamos conduzir essa ordenação. Nós estamos inaugurando aqui um novo tempo na nossa denominação. Por quê? Nós criamos, os bispos, né, criaram lá um protocolo, quando na ausência de um membro do colégio episcopal, na ausência deles, ele envia uma carta, né, autenticando, autorizando, deferindo, né, essa ordenação. Porque, na verdade, deveríamos ter um bispo aqui, mas, na impossibilidade de todos eles, ele manda uma carta e nós, né, que representamos o presbitério, nós seguimos, então, a ordenação. Isso é inédito. Então, você vai
junto comigo pela primeira vez. E a segunda coisa nova também que nós teremos é que, assim como num casamento, nós temos, né, aquela parte onde os nubentes, né, os noivos, eles fazem afirmações, respondem algumas afirmações. Isso também se convencionou agora nas nossas ordenações. O candidato, ele vai dizer sim a algumas perguntas, e não só o candidato. Diga para o seu vizinho, você também. Fala para você também. A igreja também vai participar disso. E eu vou explicar por quê. Então, antes da pregação, a explicação. O que é uma ordenação? Ordenação, irmãos, é uma designação pública, né, solene, que a igreja faz, reconhecendo o ministério pastoral. Não é o reconhecimento de uma superioridade espiritual, mas é um convite, um chamado, né, de Deus a esse serviço humilde, né, no Senhor. Nós temos essa fundamentação bíblica, né, aos Efésios, quando Paulo escreve dizendo que Deus designou, né, ministérios para a edificação do corpo de Cristo, para o bom desempenho do serviço, para que todos cheguemos à maturidade. E pastor Fábio, tendo, junto com a igreja, reconhecido isso, né, na vida do nosso irmão Anderson, nós vamos então prosseguir a essa ordenação. Graças a Deus, nós tivemos aí, né, o avanço na história da igreja, né, por exemplo, a partir da reforma, a gente sabe que o sacerdócio, ele é universal. Todos nós somos sacerdotes, todos nós somos ministros de Deus. Amém, irmãos? E isso, né, confere a mim e aos nossos colegas, não um status, né, não, muito pelo contrário, mas uma carga, um fardo abençoado, glorioso sim, mas um fardo de serviço, né, não um status superior. Na verdade, o pastor, ele é um guardião, né, do evangelho, né, ele que aponta e conduz o rebanho, no caso do Anderson, né, junto com o pastor Fábio, né, que é o pastor titular. E nós todos somos subpastores de Cristo Jesus. Ele é o sumo pastor, né, que pastoreia o rebanho. E a gente está tendo a alegria de nós reconhecermos isso nessa igreja. Nós aprendemos na palavra de Deus os contrastes, né, que na teologia paulina fica muito claro acerca dos falsos líderes, dos falsos pastores, né, e nós temos, né, um pastoreado lá no nosso presbitério que sempre ressalta esse cuidado, né, de nós conduzimos o nosso ministério na legitimidade que a palavra de Deus nos orienta. E nós estamos felizes porque essa já é uma realidade nessa igreja aqui, né? Pastor Fábio já conduzindo há muitos anos, e a gente, vendo ele reconhecer um outro ministério, um outro pastor, isso de fato é uma graça de Deus, e a gente está muito feliz, estou muito feliz de estar aqui, e eu creio que certamente é graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, é isso, esse reconhecimento, né, que Deus separou uma pessoa para servir no ministério, é também essa confirmação por parte da congregação, porque quando o pastor olha, né, quando o pastor titular olha para um homem, né, e reconhece nele o chamado de Deus, certamente ele já olhou como a igreja olha também esse homem. Então não deixa de ser uma confirmação por parte da congregação de que alguém possui os dons necessários, né, mencionado pelo apóstolo Paulo, para a incumbência do ministério. Então, essa pessoa é oficialmente colocada em uma função, né, de liderança, de copastor, né, como presbítero do Senhor. Agora, também tem a responsabilidade da igreja. Se você lê as cartas do apóstolo Paulo, ele sempre pede oração à igreja. Ele coloca um compromisso para a igreja estar orando. Então, hoje aqui, não somente o pastor ordenado, ele vai estar assumindo um compromisso com o pastor dele e com os irmãos, mas também os irmãos estarão assumindo um compromisso aqui de interceder constantemente para a proteção, para a eficácia, né, do ministério do, agora então, pastor Anderson. Isso a gente vê Paulo pedindo oração, né, nas suas igrejas, em Corinto ele faz isso, em Colossenses ele faz isso, enfim. E também, irmãos, o compromisso de agora olhar para ele como sendo um pastor, né? Testar, sim, os irmãos estão à vontade para testar todos os conselhos do pastor Anderson, segundo as Escrituras,
mas jamais rejeitar um conselho, uma orientação, uma liderança dele, né, por uma preferência pessoal. Isso jamais. Mas orar por ele e se submeter junto com o pastor Fábio, né, aquilo que Deus tem colocado, né, no coração deles. E nós pedimos a Deus. Eu estava pensando nessa ordenação, eu queria sugerir algumas orações, né, para a gente sempre estar fazendo, os irmãos fazerem por nós, né, essa igreja especificamente pelo pastor Fábio e agora então pastor Anderson também. Orar para que nós sejamos homens de oração e homens da palavra. Né, os apóstolos, em Atos capítulo 6, quando eles ordenam os diáconos para que eles estivessem liberados e se envolvessem, sobretudo, com a oração e com a palavra. Ore por nós, porque muitas coisas nos roubam da oração e nos roubam da palavra também. Então, ore pelo pastor Anderson, é um compromisso de você orar por isso. Orar para que a nossa vida seja uma vida consagrada, nos cobrir em oração para que Deus nos dê essa graça de permanecermos fiéis em santidade ao Senhor. Orar para que também, irmãos, né, nós possamos dar apenas uma coisa para a igreja e para quem quer que seja, nós darmos Jesus, que Jesus sempre seja o centro, né? Nós vemos hoje púlpitos psicologizados, púlpitos politizados, púlpitos e gabinetes, enfim, mais terapêuticos do que pastorais. Orar para que nós tenhamos muito de Jesus para dividir, para compartilhar, para apontar, para orientar em todas as circunstâncias da vida. Então, após a pregação, a gente vai estar chamando-os aqui, né, o casal, e vamos estar impondo as mãos sobre eles dessa forma que eu disse para os irmãos. Amém? Então vamos para a segunda parte. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Eu quero uma palavra em livro de Atos, capítulo 20, versículo 17. Os irmãos precisam orar por mim, porque imagina você pregar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, meu Deus. Olhando para você. Então, ore por mim, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos costumam ficar de pé, não? Atos 20, 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E, quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, que jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar, com lágrimas, a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes.
Vós mesmo sabeis que estas coisas, estas mãos serviram para os que me era necessário, e a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Verso 36, 37, 38. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram. Entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e o acompanharam-no até onde, irmãos? Até o navio. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, fala conosco, que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, que nós sejamos edificados, consolados, exortados, e que o Senhor nos prepare, Senhor, para esse momento tão solene, tão abençoado que é a ordenação, Senhor, de um sacerdote, de um presbítero, de um pastor ao ministério. Nós te agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus, o povo de Deus, diga amém. Palavras de um homem, na verdade, as últimas palavras de um... Obrigado, meu irmão. As últimas palavras de um homem, elas são palavras dignas, né, de observação e de nota. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele está em Mileto, é uma praia, e ele está se despedindo, né, do presbitério ali presente. E ele lança aqui pérolas, das quais eu quero destacar algumas. Paulo lembra que serviu com humildade, ele se recorda de como foi o ministério dele, falando da integridade do ministério dele, enquanto, né, ali ele presidiu, ele ministrou. Ele faz algumas advertências proféticas também para aqueles, ele exorta líderes, e é uma despedida muito emocionada, porque eles sabiam que Paulo jamais seria visto por eles, e Paulo também o sabia. Já estava, né, caminhando para o fim do seu ministério e do seu chamado. E nós vimos aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele deixou algumas considerações que eu queria dividir com os irmãos, algumas designações para esses homens aqui. Primeiro, a gente sabe que hoje a gente vive numa sociedade que é uma sociedade cada vez mais apta a criar celebridades, né, de projeções, né, e mais celebridades do que líderes. Um líder e uma celebridade é bem diferente. É muito mais fácil criar meras celebridades do que a gente criar e forjar uma liderança. Só porque alguém tem muitos seguidores, não quer dizer que essa pessoa, ela de fato seja digna de ser seguida, que ela seja realmente um líder, que ela de fato tenha uma liderança. Existem contrastes, né, entre líderes e celebridades. Celebridades fazem manchetes, líderes fazem sacrifícios. Celebridades, eles ficam ricos. Os líderes enriquecem a vida dos outros. Celebridades recebem atenção excessiva. Líderes estão ansiosos para dar atenção àqueles a quem lideram. Celebridades, eles estão nisso para o seu próprio benefício. Líderes estão nisso para a glória de Deus e para o serviço do povo de Deus. Celebridades se inclinam para os holofotes. Líderes se destacam no que há de bom nos outros, em alguma causa que não tem a ver com eles. E aqui nesse texto eu quero destacar, né, algumas diferenças entre celebridades e líderes. Se você observa comigo o versículo 18, ele diz: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós. Entre vós. Líderes cristãos, irmãos, eles vivem entre as pessoas. Essa palavra é para todos nós. Essa palavra é para me lembrar qual é o meu lugar, né? Não acima, né? Não na frente, mas é no meio. E Paulo diz: eu me conduzi entre vós. E essa palavra serve também para o nosso irmão Anderson, para que ele não se esqueça que ele está sendo chamado para estar não acima do rebanho, mas entre o rebanho. O apóstolo Paulo, que é um paradigma para nós, né, de um pastor, um modelo de um pastor, ele se diz: eu me conduzi entre vós.
Então, líderes, eles se conduzem assim. Viver entre as pessoas não é apenas a gente, essa questão da acessibilidade, é não ser removido. O pastor ele não está sendo removido do seu grupo, não está sendo removido do meio da igreja para um lugar de destaque. Não. O apóstolo Paulo ele menciona aqui que essa conduta de pastorear, de liderar, ela acontece entre o rebanho. Líderes cristãos, eles se identificam com o seu povo, se identificam com o rebanho. Eles sabem, lá no fundo do coração, que eles são apenas ovelhas também, que foram por Deus destacadas para o serviço ao Senhor. Jesus é o grande e sumo pastor. Nós o servimos, servindo aos irmãos e servindo no meio dos irmãos. E Paulo, quando ele faz menção do seu próprio ministério, esse aqui é pedagógico, ele está também dizendo para aqueles presbíteros, olha, eu estive entre vós, eu não estive acima de vós. Eu não estou acima da igreja, eu estou no meio da igreja. Então, um número, irmãos, de líderes cristãos que se acham removidos do rebanho para um local de destaque, de projeção, de holofote, esse não é um modelo bíblico. O modelo bíblico é que o pastor ele se conduz entre o rebanho. Você pode dizer amém por isso? Segundo lugar, líderes cristãos dizem toda a verdade. E aqui eu quero destacar o verso 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma. Verso 20. E se você reparar no verso 27 também, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Quando a gente prega, por exemplo, expositivamente um livro, né? Nós que pregamos pastores, a gente chega num capítulo assim dizendo, meu Deus, que capítulo é esse? Como é que eu vou dizer isso aqui para a igreja? Como é que se diz isso aqui hoje, numa mentalidade hoje tão antropocêntrica, tão ególatra, tão consumista? Como é que eu digo isso? Eu vou me parecer um ET. Eu vou me parecer o quê? Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele está dizendo para nós que líderes cristãos dizem toda a verdade. Todo o conceito de Deus. Vos anunciar, não deixando de vos anunciar coisa alguma. Então, irmãos, não só na questão da relacionalidade entre o rebanho, mas também na questão dessa intencionalidade de, não obstante estar no meio do rebanho, não se tornar tão amigo, tão próximo, que começa a negociar as verdades essenciais do Evangelho. O Senhor Jesus, ele jamais deixou de lidar, pois ele lidou com as pessoas com graça e com verdade. Ele nunca deixou de falar a verdade, mas antes da verdade ele agiu com graça, cheio de graça e de verdade. Quando ele se encontra com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele diz, ele trata com graça, muita graça, mas ele diz a verdade. Aquele homem que está com, nem aquele é teu, você já teve tantos. Quando ele encontra em João capítulo 8 com a mulher que foi flagrada em adultério, ele também age com muita graça, mas ele não deixa de dizer a verdade. Olha, vai e não peques mais. Graça, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Com o jovem rico, graça e verdade. Então, irmãos, nós pastores, e agora pastor Anderson, ele estará no meio dos irmãos, mas ele estará também assumindo o compromisso intencional de dizer sempre toda a verdade. A verdade do Evangelho, a verdade de quem é Deus, esse Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade sobre o pecado, a verdade sobre a vida eterna, a verdade sobre o juízo, a verdade sobre a graça de Deus, a verdade ética comportamental, a verdade. O contrário, irmãos, dessas meras celebridades que calibram cuidadosamente suas palavras em meias verdades, né, para adquirir seguidores, eles sabem o que os seguidores querem ouvir? Não, o pastor não se dá a esse serviço. Paulo diz 2 vezes, versículo 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma. 27, jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Amém, meus irmãos?
Então, em primeiro lugar, esse líder, ele transita entre o povo, ele vive entre as pessoas, mas ele diz toda a verdade. Em terceiro lugar, os líderes cristãos não se assustam com as dificuldades. Versículo 22, ele vai dizer assim, no finalzinho, eu estou lendo a versão revista atualizada, me assegura, eu só estou certo de uma coisa, que de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. E de novo, versículo 29, ele diz, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E o pastor está aqui para proteger o rebanho das heresias, das ideologias, de uma possível iminente perseguição. Nós tivemos, no episódio da pandemia, não sei se os irmãos vão concordar comigo, muitos, e não poucos, no mundo, suicídio de pastores. Suicídio de pastores. Eu não tenho condição ou gabarito para julgar a causa, obviamente, mas existe um elemento que não é determinante, mas é um elemento contribuinte para pastores que dão cabo da própria vida por causa de N situações, mas, sobretudo, existe uma falsa expectativa ministerial, como se não devêssemos nós esperar sofrimentos, dores, lutas, dificuldades, tribulações. É utópico a gente pensar que vamos entrar no ministério e só terá alegria. Não é verdade isso. Nós temos aqui vários pastores, todos os pastores já experimentados nisso, e a gente já tem que entrar com a expectativa de que nós, de fato, seremos perseguidos. O apóstolo Paulo, ele não está apenas fazendo uma autobiografia do seu ministério enquanto aqui esteve com esses presbíteros. Ele está dizendo para eles que o que acontecera com ele também acontecerá com aqueles que ele estava deixando ali, não mais os veria. Então ele está dizendo que líderes cristãos não se assustam com as dificuldades. A nossa oração é que nós, já ordenados, não nos assustemos com aquilo que há de vir antes da volta do Senhor. E que o pastor Anderson também não se assuste com absolutamente nada que ele vai enfrentar. E que ele já espere que ele vai enfrentar lutas e sofrimentos. Quem quer viver piedosamente vai ser perseguido. Então ele precisa esperar isso. Isso é marca de um líder, de um pastor. Amém, meus irmãos? Nós temos que prestar atenção nesse item, pois ele é muito importante. Dificuldades para Paulo, ele chamava isso de prisões, aflições que o aguardavam. Dificuldades para os anciãos de Éfeso, eram os líderes, eram os lobos vorazes que penetrariam ali no rebanho. Então nós jamais poderíamos, irmãos, como líderes, nos assustarmos e não dizermos que fomos avisados pelo nosso Senhor sobre isso. E o momento em que a igreja ela mais precisa de uma liderança calma, firme, graciosa, inabalável, o apóstolo Paulo ele estava lá. Versículo 31 vai dizer que ele estava lá para socorrer a igreja, ainda que com lágrimas. Ainda que com lágrimas. Ele lá estava para socorrer a igreja, porque um bom líder ele não se assusta com isso. Suportam as dificuldades, seja a aflição das circunstâncias ou conflito de relacionamentos difíceis, que também faz parte de ferir o coração do pastor. Então, irmãos, líderes cristãos, eles estão no meio do rebanho. Líderes cristãos, eles dizem toda a verdade. Líderes cristãos, eles não se assustam com as dificuldades. Penúltimo lugar, líderes cristãos conhecem a alegria de dar. Você pode repetir isso? Líderes cristãos conhecem a alegria de dar. Versículo 33, observe comigo. De ninguém cobicei nada. Versículo 34. As minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é maravilhoso, é grandioso, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ou seja, a liderança cristã é fundamentalmente dar, não receber. Amém? Dar, não receber.
Ao contrário da noção, né, de um líder secular ou de uma celebridade, não se trata de receber atenção, não se trata de ser ovacionado, não se trata de ser presenteado, não se trata de ser prestigiado, seja com o que for, status, dinheiro, benefícios, trata-se fundamentalmente de dar. O apóstolo Paulo diz aqui, eu mais dei do que recebi. Na verdade, eu dei muito mais do que recebi de vocês. Na verdade, eu não recebi nada de vocês. Inclusive, para que eu precisava, as minhas mãos trabalhavam por isso. Mas eu me dei. Porque, disse Paulo, eu parafraseando Paulo, ele disse, porque eu sei que o meu Senhor Jesus Cristo disse, feliz é quem dá, não é quem recebe. E ele, Paulo, disse, eu reconheço que uma liderança, ela dá. Ela não fica tosqueando a ovelha para seu próprio benefício ou atenção, mas ela presta atenção no rebanho para o seu bem, para a sua proteção, para a sua saúde, para o seu socorro, para a sua prosperidade. A verdadeira liderança cristã é fundamentalmente autossacrificial. Glória a Deus, irmãos. Por isso que Deus precisa separar, porque isso não vem de nós. Isso não vem de nós. Eu gosto de dar um exemplo. Quando houve uma confusão, um litígio, quando houve uma crise entre o povo de Israel sobre quem era o líder. É Arão? É outro? Aí Deus disse, peguem 12 varas e botem lá na tenda. No dia seguinte vocês vão lá ver. E botaram as 12 varas lá. Aquelas varas mesmo, eu imagino, assim, cabo de enxada. Cabo de enxada pode nascer alguma coisa, sim ou não? Não. Botaram 12 cabos de enxada lá. A vara de Arão floresceu. Bom, que mérito tinha Arão para a vara dele florescer? Porque a vara de Arão era a vara igual às outras varas. Não tem mérito nenhum. Foi uma escolha de Deus. Amém? Então, pastor Edilson, pastor Fábio, e agora pastor Anderson, e os digníssimos colegas aqui, nós não temos nada além dos irmãos. Foi a graça de Deus que fez florescer. Como se em nós houvesse alguma coisa que, Deus, não. Foi uma escolha de Deus. Mas é uma escolha para um ministério sacrificial. Ministério de dar. Nós queremos dar mais do que os irmãos dão. Deus tem nos capacitado a isso. Amém, irmãos? Então, eu queria terminar com a última característica. Líderes cristãos confiam em Deus e em seu evangelho. Eu queria que você lesse comigo o verso 32. Agora, pois, lê comigo. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Um líder cristão, ele é edificado, ele reconhece a sua herança na palavra de Deus, no seu evangelho. Eles confiam em Deus e confiam no evangelho. Não recomendamos nosso povo, Paulo não estava recomendando o povo aos presbíteros, ou recomendando o povo a si mesmo. Não, estava recomendando, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus edificou essa igreja e tem edificado essa igreja. A palavra de Deus e a sua presença e o evangelho têm edificado a igreja dos meus colegas que estão aqui. E um líder cristão, ele confia em Deus, ele confia no evangelho, que é poderoso como a pequena semente para quando plantada ela germinar e crescer. Nós não confiamos em dinheiro, nós não confiamos em poder político, nós não confiamos em recursos humanos, nós não confiamos na oratória de ninguém, nós confiamos em Deus e na palavra do seu evangelho. Nós estamos felizes, irmãos, Paulo estava dizendo, em influenciar o rebanho e apontá-lo para Deus e confiá-lo ao Espírito Santo e não ter o controle final sobre isso. No verso 24, ele fala do evangelho da graça de Deus. E no 32 ele fala, a palavra da sua graça.
São as duas maneiras de dizer a mesma coisa. Essa mensagem do apóstolo Paulo dá a sua vida, né, para espalhar aqui, é a mesma mensagem a qual ele confia esses anciãos, esses presbíteros, lá de Éfeso, que ele não os veria jamais. Portanto, hoje, irmãos, hoje, eu quero lembrar os irmãos, assim como eu me lembrei, estou lembrando aqui aos meus colegas de ministério, e especialmente pastor Anderson. Pastor Anderson, líderes cristãos vivem entre as ovelhas. Líderes cristãos dizem toda a verdade. Líderes cristãos não se assustam com as dificuldades. Líderes cristãos, eles conhecem a alegria de dar. Líderes cristãos, eles confiam em Deus e confiam também no seu evangelho. Amém, meus irmãos? Deus é bom? Vamos orar por isso? Vira a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos por estarmos aqui nessa solene manhã, tendo a oportunidade de ver o crescimento da Igreja do Lins pela pessoa do pastor Fábio. Muito obrigado pela vida do pastor Fábio. Obrigado pela visão. E continua dando graça a ele, Senhor, para ajudar o pastor Anderson nos primeiros anos do seu ministério. E que haja, e acredito que já há e continue havendo um sincronismo, uma harmonia, uma amizade entre pastor e ovelha. Não obstante pastor Anderson sendo ordenado hoje, que ele continue sendo ovelha do pastor Fábio. Obrigado por todos os trabalhadores dessa linda comunidade. Obrigado, Senhor, pois nós discernimos a Tua presença aqui nesse lugar. E nós te agradecemos, Senhor, pela Tua imensa graça e bondade, em o nome de Jesus. O povo de Deus diga amém. Amém. Amém, irmãos? Eu preciso ler aqui uma carta que nos autoriza, os colegas, tá? A procedermos aqui a essa ordenação. Essa carta é enviada pelo Bispo Walter. Então, por favor, irmãos, preste atenção. Amada Igreja Cristã Nova Vida do Lins, graça e paz lhe seja multiplicada em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nessa ocasião festiva e solene, em que reconhecemos e recebemos mais um presbítero e membro do Presbitério Nacional em nossa denominação, gostaria de expressar a minha gratidão a Deus por mais um servo comissionado ao ofício pastoral. Certifico que o candidato em questão cumpriu todas as exigências que lhe foram apresentadas desde a conclusão da sua formação no IBRMEC, Instituto Bíblico Roberto Macalister de Estudos Cristãos, até a sua avaliação e sabatina pessoal pelos membros da Secretaria Pastoral, em obediência às diretrizes do Colégio de Bispos da nossa denominação. Em virtude do impedimento da presença de um dos bispos do colégio, a Aliança das Igrejas Cristãs de Nova Vida, nessa ocasião, eu comunico por meio deste ofício que o candidato em questão tem a nossa chancela e bênção para ingressar nos quadros do Presbitério Nacional, mediante sua ordenação, na presença de um dos representantes da Secretaria Pastoral e dos demais colegas desse presbitério reunido como testemunhas. No mais, desejo as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida do seu novo pastor e do rebanho sobre o seu pastoreio. Que o Senhor continue abençoando rica e abundantemente. Walter Macalister, Bispo Primaz da Aliança das Igrejas Cristãs de Nova Vida. Você pode dizer amém por isso? Podemos aplaudir, sim? Glória a Deus. Como eu disse para os irmãos, de forma inédita, né? Nós temos aqui votos de ordenação pastoral. Não tínhamos isso antes, estamos iniciando hoje. Então eu queria convidar o casal, por favor, Anderson e Priscila, né, para virem aqui. Ainda de pé, um microfone para eles, por favor. E depois, há votos também para você, igreja, né, entrar em aliança aqui, abençoando. Pode subir aqui, meu irmão, por favor.
Senhor, recebe essas palavras que serão lidas e confirmadas pelo Anderson, Senhor, que ele siga, meu Deus, com esse propósito até o fim de sua vida, até que o bom pastor o chame para viver na glória, bem como o auxílio da sua esposa também, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Anderson, você realmente afirma sua fé no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e reconhece Ele sobre todas as coisas e cabeça da igreja. Por Ele, você crê em um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Sim? Sim, reafirmo. Você crê nas Escrituras do Antigo Testamento e Novo Testamento, crendo que é a palavra de Deus, totalmente confiável, totalmente inspirada pelo Espírito Santo e suprema, final e unicamente infalível regra de fé e prática? Você crê? Sim, eu creio. Você sinceramente crê e recebe e adota os artigos essenciais de fé, conforme descritos em nossa declaração de fé e prática, como confiáveis exposições daquilo que a Escritura nos leva a crer e a fazer? E você se instruirá e se guiará por esses artigos para liderar o povo de Deus? Sim, com a ajuda de Deus, eu farei. Você se submete ao governo e disciplina da Aliança das Igrejas Cristãs de Nova Vida? Sim, eu me submeto. Você cumprirá as obrigações do seu ofício em obediência a Jesus Cristo, deixando-se continuamente guiar pelo Espírito Santo sobre a autoridade das Escrituras? Sim, eu cumprirei. Você promete ser mutuamente submisso aos demais presbíteros no Senhor e amar seus colegas de ministérios, os pastores, companheiros seus, cooperando com todos eles, sujeito às ordens da palavra de Deus e do Espírito Santo? Sim, eu prometo. Tanto quanto possa entender o seu próprio coração, você tem aceitado o ofício de presbítero movido pelo amor a Deus e por um sincero desejo de promover sua glória no Evangelho de seu Filho? Sim, eu tenho. Você promete ser zeloso e fiel em promover as verdades do Evangelho, a pureza, a paz da igreja, quando sofrer sobre qualquer perseguição ou oposição que possa levantar-se contra você, e mesmo por causa deste seu compromisso? Sim, com a ajuda de Deus eu farei. Você se compromete a ser fiel e diligente no exercício de todas as suas obrigações como presbítero, sejam elas pessoais ou relacionais, públicas ou privadas, e fará todos os esforços pela graça de Deus para adornar sua profissão do Evangelho com sua maneira de viver e com um andar exemplarmente piedoso diante da sua congregação? Sim, com a ajuda de Deus. Você está disposto a assumir uma responsabilidade pessoal na vida da sua congregação como presbítero, para supervisionar o ministério, os recursos da igreja, e para devotar-se à oração e ao ministério da palavra e pastorear o rebanho de Deus, confiando na sua graça, de tal maneira que a igreja seja abençoada? Sim, com a ajuda de Deus. Glória a Deus, igreja. Agora a gente quer a bênção da igreja também. Os irmãos, peço que digam também sim com a ajuda de Deus, ou que se comprometem. Os irmãos e as irmãs reconhecem publicamente, recebem esse homem, esse casal, como presbítero e como dádiva de Deus à sua igreja para liderá-los nos caminhos do Senhor? Os amarão e orarão por eles em seu ministério, cooperarão com ele em humildade e alegremente, a fim de, pela graça de Deus, possa cumprir a missão da igreja, dando a eles toda a honra devida, apoiando-os em sua liderança, para a qual Deus tem chamado para a glória e honra do seu nome, sim? Glória a Deus. Dada essa confissão pública, do Anderson, e dado o apoio da igreja, na pessoa aqui do pastor Fábio, então nós hoje, de fato, podemos já ordenar o pastor Anderson. Amém, irmãos? Eu pedi ajuda aqui, vamos colocar uma cadeira aqui. Vou tirar o púlpito aqui e colocar a cadeira aqui na frente. Chamar os colegas para virem para cá. Nós temos aqui algumas pessoas, como o pastor Marco Aurélio, além do pastor Fábio e outros que já conheciam Anderson há tempo. Eu vou orar por ele, mas depois eu quero abrir o microfone, deixar os irmãos, se puderem, gentilmente também orar por eles. Se um dos irmãos tiverem no coração também algo da paz de Deus para entregar para os irmãos, estejam muito à vontade, a gente está aqui em casa, pastor Fábio, principalmente,
Pedir para depois ele orar no final pela Priscila. Mas vamos erguer as mãos para cá e vamos abençoá-los. Senhor Deus, em nome de Jesus, de acordo, Senhor, com a tua santíssima vontade, de acordo, Senhor, com o reconhecimento do pastor Fábio, dessa igreja, meu Deus, da nossa denominação, do Colégio de Bispos, Senhor, do nosso instituto, nós, Senhor, o presbitério aqui representado, Senhor, nós abençoamos a vida do Anderson e da Priscila, com, meu Deus, o deferimento do nosso bispo, nós declaramos, Senhor, ele ingressado, ordenado, Senhor, ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para servir nessa igreja local, Senhor, pela liderança e supervisão do pastor Fábio, meu Deus, nós o abençoamos nessa hora e pedimos que o teu Espírito Santo encha o teu filho, capacite ele, Senhor, acrescenta aquilo que falta, Senhor, tira aquilo, Senhor, que o Senhor não quer mais na vida dele, distribui a ele, Senhor, dá a ele dons espirituais, concede a ele, Senhor, uma visão espiritual, um espírito de servo, Senhor, um amor pela obra, Senhor, e o desejo de espalhar o Evangelho. Nós abençoamos, vamos impor as mãos sobre eles, irmãos, nós o abençoamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, declaramos ele, Senhor, um pastor, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, e colocamos ele em oração nessa hora, Senhor, em intercessão, Senhor, pela igreja e pelo presbitério nacional aqui reunido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar por ele, irmão. Se você puder fazer uma oração aí no seu particular, levante a sua voz, em nome de Jesus. Deus querido, nós oramos pela vida do Anderson. Nesse momento tão especial da sua vida, em que ele recebe a imposição de mãos para o presbitério. Que o Deus querido, ele tenha de ti todos os dons necessários, Pai, para que ele possa contribuir na edificação dessa igreja. Deus, tudo aquilo que ele precisa, Pai, para auxiliar a vida do pastor Fábio, Senhor, o Senhor nos entregue, Pai, para que assim, Deus amado, com grande amor e graça, ele possa servir nessa igreja. Deus amado, eu peço em nome de Jesus que o Senhor lhe dê muita sabedoria, discernimento, Pai, para que em todas as suas decisões ele possa olhar para o alto, Senhor, que a sua razão, Senhor, não seja imposta em tempo nenhum, mas que ante a sua palavra, Deus, venha prevalecer na vida do teu servo. Que, ó Deus querido, ele seja simples, Pai, seja humilde, Senhor, mas que também ele seja duro, Senhor, segundo a tua santa palavra, Pai, que ele possa, ó Deus amado, cumprir esse chamado, Deus, de modo que o Senhor seja glorificado na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor de fato é um Deus soberano, Pai. Lembro-me desse homem jovem, Senhor, quando o Senhor o chamou, ó Pai, com essa sua trajetória, as lutas, as guerras, o Senhor esteve com ele em todo o tempo, ó Deus. Nos momentos mais difíceis, Senhor, como é bom, ó Deus, ver a tua palavra se cumprindo. O Senhor falou com ele nesta manhã claramente, ó Deus. O que eu te peço, ó Deus, é que ele possa guardar o seu coração, guardar tudo que o Senhor falou com ele nesta manhã. Que o teu Espírito Santo conduza nessa igreja, ó Deus, que ele se una mais e mais com o pastor Fábio. Que essa igreja seja abençoada, ó Deus, por esse ministério. Ó Deus, que ele seja, ó Deus, força para o pastor Fábio também. O ajudá-lo sempre, ó Deus. Usa, ó Deus, os seus dons, capacita ele, toma os seus estudos, o seu preparo, a sua dedicação e usa para a tua glória neste local, ó Deus. Ó Senhor, que ele possa estar entre o povo como foi pregado, ó Deus, cuidando, aconselhando, protegendo, ó Deus, que ele não se intimida com os desafios que certamente virão, ó Deus, ser com os sofrimentos, com as lutas, ó Deus, que ele vai enfrentar e a própria igreja, mas que ele esteja aqui, ó Deus, à frente, unido, ó Deus, com o pastor Fábio e todo o ministério. Muita alegria, ó Deus, que nós nesta manhã abençoamos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
Já há algum tempo tenho conversado com o pastor Marco Aurélio e com alguns outros pastores sobre o peso que há sobre qualquer homem, qualquer casal que se coloca diante do Senhor para fazer a obra de Deus. E um risco enorme é do pastor viver isolado. Porque o ministério pastoral nos empurra para o isolamento. Podemos ter muita gente à nossa volta, estarmos aqui dentro sozinhos. Que Anderson e Priscila, pastor Anderson e Priscila, não se isolem nunca. Glória a Deus. E que os irmãos orem, intercedam pela vida deles. Há um fardo sobre a vida deles. Fardo este que muitas vezes eles não vão compartilhar com os amados irmãos, assim como nós, tantas vezes não compartilhamos fardos. Mas que a igreja seja intercessora pela vida deles, pela vida do pastor Fábio, que aqui está. Senhor amado, em nome de Cristo Jesus, oramos neste momento para que o Senhor abençoe o teu filho, que abençoe a tua filha, Priscila. O fardo que eles carregam, o fardo que neste momento cai sobre os ombros deles, que eles possam submeter este fardo diariamente ao Senhor. Nós oramos por eles para que eles possam estar sempre caminhando com a igreja, sempre caminhando com o teu povo, mas que a tua igreja também clame ao Senhor, interceda por eles, devido ao fardo da jornada. Guarda os teus filhos, livra os teus filhos de todo mal, Pai. Livra-os, ó Deus amado. Que eles continuem caminhando segundo a glória do teu nome, que eles sempre submetam o coração diante do Senhor, sabendo que o Senhor zela por eles. Nós os abençoamos e pedimos, ó Pai, guarda a mente e o coração deles, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Anderson, vai ter alguns momentos na sua vida, em que algumas vozes vão se levantar no seu coração e você vai ter dúvida se é essa ou se é aquela. Eu quero dizer para você, enquanto você estiver nessa condição, nessa estrutura, o pastor Fábio vai ser essa voz de Deus para a sua vida. Ele vai ser essa voz de Deus. Você não vai precisar continuar com a dúvida. Quando ele falar, vai ser a voz de Deus para a sua vida. Eu estive como pastor auxiliar durante 6 anos e algumas vozes vieram e eu sempre me lembrei disso. Não, o meu pastor, ele tem a voz de Deus para a minha vida. Que você se submeta a essa voz. E não tenha dúvida, vai ser a voz de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Eu vou pedir ao pastor Fábio orar pela esposa e... Aleluia. Vamos orar então pela vida da Priscila. Senhor Deus Todo-Poderoso e Eterno, oro pela vida da Priscila, essa mulher de Deus, que tem caminhado ao nosso lado por tantos anos nessa história, e que o Senhor levantou para estar ao lado do Anderson no ministério, para ser sua auxiliadora idônea, para ser aquela que vai levantá-lo pela mão nos momentos difíceis, incentivá-lo, orar e interceder por ele. Ó Deus, abençoa a Priscila nesse papel, que ela continue sendo uma boa esposa para o seu marido, que o casamento deles seja ricamente abençoado e cheio da graça do Senhor. Abençoa a vida do Lucas, para que ele continue crescendo nos caminhos do Senhor. Que Anderson e Priscila possam cuidar dele e abençoá-lo no seu crescimento. Deus vivo, Deus poderoso, eu peço que Priscila seja uma bênção para essa igreja. Sim, Pai.
uma amiga fiel para minha esposa, ajudando ela também nessa caminhada, Senhor, estando ao lado dela, como amigas, como mulheres de Deus, que fazem bem à igreja e ao teu rebanho. Senhor Deus Todo-Poderoso, unge a vida da Priscila, Deus, de modo especial, para ser essa mulher que caminha ao lado do seu esposo, em submissão, em amor, juntos em fé, naquele que vive e reina eternamente. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Sendo assim, nós do Presbitério Nacional reconhecemos o chamado de Deus para esse casal, para a vida do pastor Anderson, e o reconhecemos e ordenamos pastor das igrejas, da igreja do Lins, das igrejas cristãs de Nova Vida, em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. As esposas de pastores que estão aqui vão abraçar a Priscila. Nós vamos dar um abraço no Anderson e o pastor Fábio vai prosseguir aqui na finalização do culto. Depois o casal vai estar recebendo as congratulações aí de toda a igreja. Amém, irmãos? As esposas de pastor, se puderem, nós vamos dar um abraço aqui no nosso irmão.